Fala aí, cara. Vamos fazer aqui o exercício 2 da lista 1 de cálculo, que diz o seguinte: ele dá essa função aqui, f de x, que é definida por mais de uma sentença, né? Ela é módulo de 3x menos 1 menos o módulo de 3x mais 1. Tudo isso sobre x, se o x for positivo. Ela vale um valor a, a princípio, que a gente não sabe qual é, quando o x é igual a zero. E ela vale seno de ax, que é esse mesmo a, né? Sobre x, se o x for menor do que zero. E a questão é muito clara, ela pede que você determine o valor de a para que essa função f seja contínua em toda a reta. Então, só um detalhe aqui, que ele quis frisar nesse exercício a continuidade em todos os reais, né? E repara que ela é contínua, né? F é contínua. Vamos argumentar aqui rapidinho. F é contínua para todo x diferente de zero, né? Todo x real diferente de zero. Vamos ver se isso é verdade. Porque, veja bem, a princípio a gente não sabe a continuidade dela no x igual a zero, né? O que a gente vai descobrir no exercício. Mas fora do zero, né, não há nenhum problema, tanto com a função que é definida para x positivo, né? Porque isso aqui é uma diferença de funções modulares, sobre uma função de primeiro grau. Quando o x é positivo, ela nunca vai ser zero aqui no denominador, então não há nenhuma singularidade, tá? Então, assim, dá para fazer com mais formalismo e mais calma, mas repara que essa função aqui ela é contínua para x positivo e não há nada do que você precisa se preocupar, tá? E o mesmo vale para seno de a x sobre x quando x for negativo, né? As preocupações que a gente poderia ter com essas duas funções seria justamente no x igual a zero, né? O x diferente de zero, essas ambas funções estão muito bem definidas e são contínuas, tá bom? Então isso aqui eu vou dar como um check aqui, a gente não precisa se preocupar. Na verdade, o objetivo do exercício, né? A maioria desses exercícios de continuidade, eles querem realmente saber a continuidade nesse ponto, né, onde ela está definida, né, por mais de uma sentença, né, dependendo se você está vindo pela direita ou pela esquerda. Então, justamente o que a gente quer saber, contínua tem acento, é se ela é contínua em x igual a zero, né? Esse é o objetivo principal desse exercício. Bom, e o que a gente precisa, né, uma função definida por mais de uma sentença, fazer, né, ou quais são as condições para que ela seja contínua no x igual a zero nesse caso? A condição é aquela, né, os limites laterais, deixa eu mudar a corzinha aqui, os limites laterais pela esquerda e pela direita, né, então vou botar aqui, lembrando que essa notação aqui é aquela, esse zero, né, com um sinal de menos, significa que você está se aproximando do zero pela esquerda, por valores negativos, né? Então esse limite lateral pela esquerda, ele tem que ser igual ao limite lateral pela direita, né, ou seja, por valores positivos. E além disso, esse limite tem que ser o valor da função no ponto, né, no ponto zero, que nesse caso a gente sabe que é a, né, pelo exercício. Então é isso que a gente vai ter que verificar. A gente vai ter que verificar que essas duas igualdades elas valem. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai calcular esses dois limites laterais aqui. Eu vou chamar o da esquerda de 1, esse aqui de 2, né? Pela direita de 2. Vou calcular cada um deles, tá bom? Vamos fazer primeiro o 1. A gente vai ver, a gente vai ter que impor e observar, né, que 1 vai ter que ser igual a 2, que vai ter que ser igual a A, né, o resultado desses limites, desses dois limites que a gente vai ver. Então, no primeiro caso, o que a gente tem aqui é o limite quando o x vai para quando o x vai para zero pela esquerda, da função, né, para valores negativos,
que é dada por seno de ax sobre x, certo? Essa é a expressão da função para valores de x negativos. Bom, repara que esse limite ele lembra muito aquele limite fundamental, né? Que é... Eu queria muito escrever isso aqui de uma forma tipo limite quando y vai para zero de seno de y sobre y, porque eu sei que esse limite aqui é 1, né? Esse é o limite fundamental. Então eu gostaria muito de reescrever isso aqui da forma que eu reobtivesse esse limite, né? E dá para fazer. Vamos ver como é que a gente faz isso. Uma forma espertinha de fazer é você começar multiplicando em cima e embaixo por A. Então você pode escrever isso, né? Não estou fazendo nada demais. Né? Em multiplicar em cima e embaixo por A. Esse A que está multiplicando em cima aqui é uma constante, então eu posso trazer para fora do limite. Então fica A vezes o limite, quando x vai para menos infinito, de seno de AX sobre AX. E aí o pulo do gato é fazer uma mudança de variável no limite, né? Não é muito comum, mas vai funcionar. Chama agora, repara que a gente chegou aqui no caso em que a gente pode chamar esse camarada aqui de y, esse camarada aqui de y, né? E esse limite vai virar justamente, vou voltar para o branco. Isso é justamente, eu tenho um A aqui, A vezes o limite, quando o y vai para zero, de seno de y sobre y, tá? Repara, só um pequeno detalhe, repara que a questão da lateralidade aqui agora não vai importar tanto, porque se o A for positivo, vai ser um limite lateral do y, se o A for negativo, vai ser o outro limite, não importa, esse limite está bem definido lateralmente, e portanto a gente pode dizer que ele é igual ao limite, né, quando o y vai para zero, sem nenhuma notação de ser pela direita ou pela esquerda. Tá bom? Só um detalhezinho, então dá para escrever assim tranquilo, tá? E pronto. E aí isso aqui, né, a gente sabe que esse nosso camarada aqui, ele é 1. Tá? Ele é 1. Então, portanto, o limite 1 ele é igual a A. Vamos voltar aqui só para ver o que a gente conseguiu fazer até agora. A gente conseguiu mostrar que esse cara aqui é igual a A. Tá? E repara que isso é bom, né? Isso não resolve o problema, porque a gente não conseguiu definir ainda quem é A ou determinar quem é A, mas é uma parte do problema. Você verificou de fato de que essa igualdade aqui, né, que o limite pela esquerda é igual a A, essa igualdade vale. Então você está no caminho de provar a continuidade da função, né? Mas é justamente a análise do limite 2 que vai dar o valor de A para a gente. Então é o que a gente vai fazer agora aqui. Então vamos lá, fazer aqui agora A2, né? E A2 é o limite, vou botar de branco, o limite quando x vai para zero, agora por valores positivos, da função, que nesse caso, né, quando x é positivo, é dada por 3x menos 1 menos 3x mais 1 módulo, né, sobre x. Tá, beleza. Então, a primeira coisa que você vai reparar é o seguinte, para a gente se livrar desse módulo, repare que quando x está próximo de zero, positivo, né, o x é um valor positivo maior do que zero, o módulo esse camarada aqui de dentro, esse 3x menos 1, ele é negativo, portanto o módulo dele vai ser 1 menos 3x. Tá? Porque aqui eu estou pegando um x, novamente, próximo de zero pela direita, né? Ou seja, um número x positivo muito próximo de zero. E esse camarada aqui, 3x mais 1, ele é positivo, né?
porque o x é positivo, 3x mais 1 é positivo, então o módulo dele vai ser o próprio 3x mais 1. Vou deixar um parêntese aqui para a gente não se enrolar, tá? Tudo isso sobre x. Então, esse aqui é o limite que a gente quer calcular, né? Quando x vai para zero pela direita. Agora vai ficar mais fácil, né? Porque agora a gente pode só fazer uma manipulaçãozinha aqui, cortar algumas coisinhas. Isso aqui é igual ao limite quando x vai para zero pela direita de 1 menos 3x menos 3x, olha o sinal, cuidado, menos 1, dividido por x, que é igual ao limite quando x vai para zero pela direita. Aqui o 1 vai morrer com 1 e o menos 3x vai ser menos 3x dá menos 6x sobre x, que é igual a menos 6, certo? Quer dizer, o que a gente conseguiu encontrar é o valor do limite 2, que é igual a 6, menos 6. Opa, legal! Porque justamente agora a gente pode voltar lá na nossa equação, né? E falar, opa, mas espera aí, eu descobri que esse camarada aqui é menos 6, né? Portanto, para que essa igualdade valha, o a tem que ser igual a menos 6 também, né? Porque eu tenho que satisfazer essa condição aqui para que a função seja contínua. Então, com isso a gente termina o exercício, né? Portanto, apenas escrevendo aqui a conclusão, portanto, a é igual a menos 6 para que f seja contínua em x igual a zero e, portanto, contínua em toda a reta. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso exercício 2 da nossa lista de cálculo 1. Valeu? Até a próxima. Um abraço.